Olá! Você sabe a diferença entre método de abordagem e método de procedimento? Se você quer saber a resposta, então assista este vídeo. Meu nome é Cristina Godoy, eu sou docente da USP há mais de 9 anos e estou aqui no canal para compartilhar toda a minha trajetória acadêmica, ajudar os jovens estudantes a desenvolverem uma pesquisa científica de qualidade. Se você gostar desse vídeo, eu só queria deixar o recado, dê uma curtida aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e também não esqueça de clicar aqui no sininho para que você receba as notificações, pois sempre estamos postando novos conteúdos. E veja sempre na descrição, nós deixamos links com materiais, e-books, checklists para você fazer o download gratuito. Bem, vamos lá? Bem, não que seja necessário, né, fazer essa classificação de método de abordagem e método de procedimento. Mas é interessante a gente esclarecer para que vocês possam identificar algumas diferenças e a gente possa colocar em duas categorias os métodos em geral, né? Então, se a gente for fazer essa divisão de método de abordagem e de procedimento, inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma recomendação bibliográfica quanto a isso, é interessante para vocês entenderem a perspectiva de cada um deles, né? A gente trabalhou nos vídeos anteriores com os métodos de abordagem, né? Então nós falamos do método indutivo, do dedutivo, do hipotético dedutivo e o dialético, que são métodos de abordagem que verificam e analisam fenômenos de uma forma um pouco mais abstrata, né? Ou você parte de uma lei universal e verifica casos particulares, que é o caso do método dedutivo, ou ao contrário, você parte de casos particulares e passa a buscar uma lei universal para que você tenha determinada expectativa sobre os fenômenos, ações, fatos. Bem, além disso, o hipotético dedutivo, a gente verifica o quê? Que a gente identifica um problema, uma lacuna, uma dúvida, a partir dele nós construímos uma hipótese, uma conjectura, e com essa hipótese nós aplicamos inferências dedutivas para verificar se a hipótese está correta ou não, ou seja, a gente busca falsear a nossa hipótese. Se ela se sustentar mediante essa tentativa de demonstrar o seu erro, então significa que ela pode ser aceita cientificamente. Não significa que ela nunca mais vai ser alterada, ao contrário, a expectativa é que a ciência sempre progrida e traga novas contribuições, mas naquele momento foram feitos testes suficientes para se verificar se realmente atendia a expectativa ou não, se a hipótese se sustenta ou não, mediante a realização de diversos testes. Bem, como vocês podem ver, em todas essas hipóteses, o que a gente faz? A gente faz uma análise do fenômeno, claro, a gente está conectado à realidade, porque isso faz parte do conhecimento científico. Por outro lado, nós buscamos ou aplicar leis universais, ou realmente pelo método dialético, mediante as contradições, nós podemos investigar determinado conceito, determinado fenômeno de uma forma mais aprofundada. Porque o método dialético, exatamente, inclusive, nós podemos ver mediante as contradições que elas são sempre apresentadas num processo de transformação contínua, as próprias transformações que num primeiro momento podem ser quantitativas, têm um salto qualitativo, a ponto de que as partes, mesmo sendo contraditórias, o resultado não é uma soma da contradição, mas é algo diverso, porque você tem esse salto qualitativo. E aí que nós conseguimos ver o que é o constante progresso do conhecimento científico e da própria consciência dos indivíduos. Então nós temos essa alteração por meio de um constante conflito, uma constante contradição entre os elementos. Então eu analiso determinados fenômenos pensando na contradição interna e a transformação, o caminho de transformação que esses fenômenos passam,
ou os próprios fatos, ou determinado conhecimento. Então nós temos o que? O desenvolvimento de um conhecimento mais aprofundado. Isso tudo são os métodos de abordagem, são métodos mais abstratos. Mas também nós temos determinados métodos que podem até ser confundidos com técnicas que analisam o fenômeno, mas mais voltados a um plano concreto, não conectados com abstrações, né? Por exemplo, a abstração típica do método, por exemplo, de indutivo, é exatamente a conexão de ampliação, né? E o dedutivo, uma conexão de aproximação, né, entre o plano abstrato e o concreto. Agora, esses métodos de procedimento, não. A gente analisa o concreto, né, o fenômeno, mas numa perspectiva mais concreta, utilizando alguns instrumentos. Por isso que às vezes a gente pode confundir com a própria técnica. Então, o que a gente vai ver agora na série dos próximos vídeos são esses métodos de procedimento que a gente pode falar, por exemplo, o histórico, o método comparativo, o método monográfico ou o famoso estudo de casos. E aí a gente tem uma sequência, o funcionalista, o de tipologia e etc. Eu vou acabar identificando os principais, pelo menos nesse primeiro momento, que vão te ajudar a desenvolver a sua monografia. Mas depois a gente vai fazer uma outra série se aprofundando em relação a cada um destes tópicos. O importante agora, e este é o nosso objetivo, é que vocês possam compreender o que são esses métodos, saber fazer a escolha correta, tendo em vista o seu problema-chave e a pesquisa que vai ser desenvolvida, e alcançar o resultado utilizando este método, que é o caminho para chegar aos resultados pretendidos. Mas à medida que a gente vai se aprofundando, a gente consegue inclusive utilizar os métodos de uma forma mais fluida e inclusive conectá-los com uma maior facilidade. Nos primeiros passos, a gente acabou usando alguns poucos métodos, depois nós vamos ampliando os nossos métodos que serão empregados em cada uma das etapas da nossa investigação. Bem, então este método de procedimento, por exemplo, se a gente pegar o histórico que a gente vai trabalhar no próximo vídeo, você busca investigar todo o desenvolvimento histórico para se chegar a determinado fenômeno, a determinado fato, a determinada situação. Ou seja, eu ainda estou vendo outros fenômenos. Sim, são do passado, mas eu não estou lidando com leis abstratas, leis universais, ou buscando construir leis universais. Não, estou tentando compreender um fenômeno por meio de outros fenômenos. É por isso que ele é considerado um método de procedimento, um método mais concreto, porque é um procedimento para eu compreender determinado fenômeno, né? Não é o método de abordagem que você tem uma lei universal e aí você sabe como abordar determinado fenômeno. Por isso que é de abordagem, quer dizer, você sabe como tratar aquele fenômeno, você utiliza aquele método para conseguir determinados resultados, para testar a sua hipótese. Nesse caso, não, do procedimento é exatamente você utiliza uma técnica para conseguir compreender melhor determinado fenômeno e aí, às vezes, constatar a sua própria hipótese ou, inclusive, preencher determinadas lacunas identificadas. Então, o que a gente verifica é que no método de procedimento nós utilizamos muito mais um conjunto de métodos, às vezes na mesma etapa, do que no método de abordagem. No método de abordagem, geralmente, se a gente não utiliza apenas um, a gente utiliza cada um em uma etapa específica. Eu vou utilizar o dedutivo na etapa X, vou utilizar o indutivo na etapa Y. Agora, o de abordagem, eu posso utilizar vários na mesma etapa do desenvolvimento da minha pesquisa. Bem, pessoal, então basicamente essa é a diferença entre método de abordagem e de procedimento. E a última coisa que eu gostaria de ressaltar é que o método de procedimento é um método que é mais utilizado pelas ciências sociais, exatamente para avaliar e investigar acerca dos fenômenos. Então a gente vai ver atentamente nos próximos vídeos cada um destes métodos e compreender exatamente o porquê dele ser chamado deste método de procedimento. Então nós vamos ver o procedimento o procedimento que esse método desenvolve para enfrentar determinados problemas em cada uma das situações
que a gente vai analisar. Bem, isso por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu relembro, dê uma curtida, inscreva-se no nosso canal e também clique aqui neste sininho, porque a gente sempre está desenvolvendo novos conteúdos e é importante para você não perder nenhum deles. E veja aqui na descrição, nós damos recomendações bibliográficas, deixamos links para download de e-books, checklists, mapas mentais, modelos. Então não perca o material que a gente disponibiliza, que é exatamente para te auxiliar no desenvolvimento da sua pesquisa científica. Muito obrigada e até o próximo vídeo, que será sobre o método histórico.